Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eloanda e hoje eu quero trazer aqui para vocês 10 benefícios das barras de Axis. O que é, né? O que são as barras de Axis e quais os benefícios, os principais. Eu selecionei aqui 10 benefícios para trazer aqui para vocês. Então, as barras de Axis nada mais é do que uma pequena massagem nos 32 pontos que nós temos na nossa cabeça. Nós temos pontos espalhados pelo nosso corpo inteiro. E esses pontos, eles sendo estimulados, eles se curam, né? O nosso próprio organismo, ele se autocura. Quando a gente corta o dedo, por exemplo, quando a gente sofre uma queimadura, quando qualquer coisa acontece com a gente, o nosso corpo ele não se cura sozinho? Sim. Então, nós temos várias ferramentas que nos ajudam a estimular, acelerar esse processo no nosso corpo, para diversas coisas na nossa vida, né? Então, um dos benefícios que eu vou trazer aqui, o primeiro benefício, é desbloqueio de medos. Sabe quando a pessoa tem muito medo? Por exemplo, muito medo de fazer uma prova, né? Muito medo de fazer a prova do Detran, tirar a carteira, muito medo de dirigir, muito medo de ficar sozinho, muito medo do escuro, muito medo de pessoas, né, aglomerações. O medo é uma coisa que está afetando muito as pessoas. E diversas formas, a gente até pergunta, medo de quê? Às vezes a pessoa nem sabe direito do que tem medo, mas ela sofre de medo. Então, as barras ajudam nesse processo também, a aliviar esse medo, desbloquear esse medo. Quando você faz esses pequenos toques, o seu corpo, ele reage. Oi, hipnoterapia transformacional. Quem é? Quem é essa hipnoterapia? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Então, que eu tô falando sobre as barras de Axis, né? Uma das ferramentas. Karen, seja bem-vinda, Karen. Ferramentas, né? A ferramenta é as barras de Axis. E os benefícios das barras, então, desbloqueio de medos. Pessoa que sofre com algum problema em relação ao medo. Medo de falar em público, sim, eu acredito, sim, somos amigas de missão, né? Só queria saber o seu nome. Seu nome. Então, pessoas que têm problemas com medo, né? Medo, síndrome do pânico, a própria depressão que acaba trazendo muito medo para as pessoas, medo, Covid, né? Quem passou por isso, eu não posso nem falar essa palavra aqui, mas já falei agora, né? A gente teve um processo muito interessante que todo mundo ficou muito apavorado, né? No início da pandemia. Filomena, seja bem-vinda. Então, Filomena, eu também trabalho com algumas outras técnicas, né, presenciais. E uma delas são as barras de Axis. Então, assim, problemas em relação a medo. Crianças, eu trato muito crianças que estão com problema de ficar na escola, de ficar longe dos pais, que eles têm muito medo. As crianças às vezes nem sabem que tem esse medo, mas eles sentem, né? Então, assim, problemas com aprendizagem, medo e tudo mais, a gente trabalha muito legal isso, né? O segundo benefício aqui, vou ler aqui, ó, sobre o desbloqueio do medo. Essa técnica a técnica é as barras de Axis. É especialista em desbloquear medos, fobias e traumas que acabam atrapalhando a nossa caminhada. Quantas vezes você quis fazer algo diferente, mas o medo e a insegurança não te permitiram, né? Quantas vezes nós ficamos travados para falar em público, para realizar uma atividade, para dar uma opinião, né? Para responder uma questão na prova. Eu trago algumas coisas aqui, pessoal, porque na verdade, quando a gente passa, a gente sabe o que é, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que sofri com depressão por mais de 15 anos. Eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, enxaqueca e aí todos os outros problemas junto, né? Essa terapia é só presencial, sim, as barras de Axis são só presencial. Porém, a gente tem técnicas do Axis também que auxiliam na conversa, né? Então, isso pode ser também online, mas a aplicação da técnica, sim, ela é presencial, porque são toques na sua cabeça,
né? O terapeuta vai fazer toques na cabeça, nos pontos estratégicos para liberar tudo aquilo que está travando no seu corpo. É isso que funciona. Assim, eu particularmente, eu acabei me curando da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico sem nenhuma sessão de barras de axis. Mas eu aprendi o significado por trás da técnica, né? Claro, muito estudo, muito esforço, eu trabalhei, eu foquei no assunto e tudo mais. Porém, e também é um processo mais longo. Por quê? Porque você precisa aprender a viver diferente. O que acontece na depressão, Karen? Depressão mesmo, sei lá que você está falando, né? Enfim, tudo o que acontece na nossa vida é porque a gente aprendeu, de uma certa forma, a viver daquela maneira, né? Eu vou falar muito generalizado aqui, porque eu não estou direcionando exatamente para um assunto. Mas eu vou falar aqui da depressão. A depressão, na maioria das vezes, é um aprendizado. Na maioria das vezes, ele é um aprendizado. Como que nós fazemos para ficar em depressão, né? Como que nós fazemos? A gente tem pensamentos, né, interessantes, a gente tem comportamentos, a gente tem a presença do corpo, né? Normalmente o corpo já é meio para frente, agachado, então você já não tem um olhar muito bom, né? Então tudo isso que a gente aprende no dia a dia, ela vai te levando para algum lugar, né? E não é culpa de ninguém, porque as pessoas que nos ensinaram assim, elas nos ensinaram achando que é o melhor que elas podiam fazer. Minha família, ela não sabia nem o que era depressão. Eles foram aprender o que era depressão comigo, né? Com os processos, mas isso assim, ó, 3, 4 anos depois que eu já estava na depressão, para eles entenderem que o que estava acontecendo e tal. Mas tudo aquilo aconteceu por quê? Porque a gente veio de um certo comportamento de vida, certo comportamento de palavras, de pensamentos, de comportamento e tudo mais. Então, o que acontece? Nós precisamos mudar isso. E as barras, elas aceleram muito esse processo. Por quê? Porque ele já tira da nossa cabeça, do nosso corpo, tudo aquilo que está atrapalhando a gente de escolher diferente, né? A gente faz uma escolha, só que muitas vezes a gente não tem condições de fazer essa escolha, porque a carga ela é tão grande, né, em cima das pessoas que estão sofrendo, que a pessoa não tem condições, ou ela não sabe como fazer isso. É muito pesado, é muito pesado. Eu que sofri com a depressão, eu sei como é. Então, hoje eu tento ajudar as pessoas, né, a sair disso, e eu sei como sai, porém, às vezes a gente precisa dizer, ó, tem que ter um choque de realidade mesmo, só que é difícil. Por outro lado, eu entendo, porque as pessoas sofrem bastante com isso, né, eu sofri muitos anos da minha vida. Então, e nesse processo, as barras ajudam muito, por quê? Porque não depende muito de você, né, não depende muito de mim, eu querer mudar. Simplesmente vai tocar nesses pontos do nosso corpo, da nossa cabeça, e vai fazer como se fosse uma limpeza de todos aqueles padrões negativos que nos trouxeram até esse momento. Então, é isso que acontece, tá? Então, ele desbloqueia medos. Segundo benefício das barras, desconstrução de padrões limitantes. Quem nunca, né? Eu não consigo, eu não posso, pra mim nada dá certo e não sei o que, tipo, sabe essas coisas que, né, que de algum momento da nossa vida todo mundo passa por isso, uns mais, outros menos, mas nós passamos por isso. O interessante é que a nossa crença, o nosso padrão limitante, ele está criando a nossa realidade. Aí quando eu penso, né, que eu não vou dar conta, realmente eu não vou dar conta. Por quê? Porque a minha energia vai acabar. Eu não vou ter disposição suficiente para fazer aquilo acontecer. Não é porque eu não tenho capacidade, sim, eu tenho, mas eu acredito que não, né? A pessoa acredita que não, ela não vai ter condições físicas, emocionais, intelectuais de fazer o negócio acontecer. Aí quando nós acreditamos que a gente não consegue realizar certa coisa,
e de repente a gente nem vai se esforçar tanto para fazer. Ou seja, a gente não realizou. Aí fortalece mais ainda a nossa crença que realmente eu não consigo, né? Por exemplo, falar em público. Vou dar um exemplo aqui de falar em público, né? A pessoa, ela deseja falar em público, mas por algum motivo ela tem muita timidez, ela tem muito julgamento. Na verdade, o que nós temos, pessoal, é julgamento em relação àquilo que a gente vai fazer. A gente acredita que tem que ser assim, 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 assado. E se uma vírgula sair diferente do que você planejou, tá tudo errado, né? E na verdade não é isso. Se a gente não tivesse tanto julgamento na nossa vida, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é bonito, do que é feio, a gente se arriscava mais, né? A gente se arriscava mais. E como a gente tem tanto julgamento, nós temos o julgamento de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor e de outras pessoas, e as outras pessoas têm da gente também. E a gente não está tão preparado assim para receber julgamentos. A gente se julga o tempo todo, mas a gente não quer receber julgamento dos outros, porque esse mundo realmente é interessante, vou dizer assim, cruel, sabe? Então, o que acontece? A gente vai se bloqueando. E uma vez eu me bloqueando, eu vou acreditando que realmente eu não consigo, né? Realmente não consigo. E eu não consegui, afirma aquela crença de eu não consigo. E assim vai, né? Então, isso são padrões limitantes. São os padrões que nos limitam. Quantas vezes você olha para uma pessoa e você diz, nossa, você tem um potencial incrível, eu vejo em você todo esse potencial, e a pessoa diz, não, eu não consigo, não é para mim, não dá certo, tudo que eu faço dá errado, né? Será que tudo que você fez deu errado ou alguma outra coisa que fez? Porque olha quantas coisas a gente faz no dia a dia. Realmente, todas as coisas que nós fazemos dá errado? Não. Certamente não. 95% ou mais dá certo, né? E a gente acredita naquilo que dá errado. Então, isso são padrões limitantes. E se eu tenho esses padrões, eu não faço muita coisa. Por quê? Porque eu não vou arriscar. Porque eu não tenho energia para fazer. Porque eu estou gastando minha energia para provar que eu não tenho capacidade. Então, olha só como é interessante. E quando você trabalha, então, esses pontos com as barras de Axis, com a hipnose, que eu também trabalho com a hipnose, mas eu hoje estou falando das barras, né? Quando você trabalha esse ponto nas barras de Axis, ele libera esses pensamentos da sua cabeça. Ele organiza os pensamentos. Ele faz você perceber que é só 5% que você faz que deu errado. E os 95% deu certo, ou muito mais, né? Às vezes. Então, olha só que interessante. Lendo aqui agora, tá? Desconstrução de padrões limitantes. Ao longo da nossa educação e do convívio em sociedade, criamos diversas crenças e padrões que nos dizem como devemos ser e agir. O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. O passo a passo da felicidade. Quantas vezes, né, nós buscamos qual é o caminho da felicidade, como que eu faço? A gente vai ler livros de autoajuda, disso, daquilo, né? Mas convenhamos, não há receita de bolo, não é mesmo? Cada um é do seu jeito. Cada um escolhe um caminho para ser feliz. Cada um pode criar o seu modo de vida. Não há um único jeito para se obter a felicidade, o sucesso e o amor. Desamarrar nossas mentes dessas crenças limitantes e buscar o autoconhecimento são as ferramentas ideais para conseguirmos criar a nossa própria realidade mais leve. Isso é muito interessante, pessoal, porque cada um de nós tem uma missão nessa terra. E nós temos tantas características boas, tanta coisa boa para oferecer, que é só nossa. Não existe mais ninguém que faça da minha forma. Eu posso não ser a melhor comparando com os outros, mas eu tenho a minha forma de fazer. Não é assim? Não é assim que acontece com as comidas? Por exemplo, um bolo. Tem aquela pessoa que é especialista no bolo.
E você pode, às vezes, pegar a receita da pessoa, olhar a pessoa fazer e olhar tudo que e vai fazer para ver se dá igual. Não dá igual. Ele dá diferente. Ele pode dar até melhor, mas igual não dá. Então, cada um tem o seu jeito especial de funcionar nessa vida. E de trazer coisas e de acrescentar na vida, no mundo, com as pessoas. Mas elas precisam ser do jeito que elas são. Você precisa ser você. Quando você se coloca, você tenta ser o que o outro quer que você seja, mais uma vez você vai gastar um monte de energia. Ai, desculpa. Vai gastar um monte de energia e não vai conseguir realizar aquilo, né? Então, o terceiro benefício que eu trago aqui é um relaxamento profundo. Realmente, as pessoas estão muito ansiosas, estressadas e tudo mais, elétricas, né? Elétricas. Tem que fazer. Precisamos funcionar 24 horas por dia. Acreditamos que quanto mais nós fazemos, mais nós seremos amados. Né? A gente faz muitas coisas para os outros para nos sentir amados, sentir importantes, sentir que eu sou capaz, que eu dou conta, que eu faço, né? E aí o que acontece? A pessoa chega um momento da vida que o nosso corpo ele não aguenta, porque nós precisamos de um descanso. Por isso que existe o sono. Só que muitas vezes a gente não consegue nem dormir sossegado. Então, quando você faz uma sessão de barras de axis, cada 10 minutos da sessão equivale a 1 hora de sono. A sessão dura em torno de 1 hora, 1h30. Então, vocês já viram, 1 hora dá 60 minutos, né? 6 horas de sono. Então, ele é um sono profundo, um sono tranquilo. Muitas vezes a pessoa não dorme na sessão, mas se ela dormir não tem problema nenhum, é muito comum isso acontecer. Mas se ela não dormir, tá tudo bem, da mesma forma ela consegue relaxar. Relaxando, você consegue pensar melhor, né? Muitas vezes a gente não consegue nem dormir, nem pensar, nem falar, porque os pensamentos estão a 1000. Então, isso ajuda no relaxamento. Então, organiza também os pensamentos. O quarto benefício que eu trago aqui, trabalha a ansiedade. Por que trabalha a ansiedade? Porque tira aquelas crenças limitantes, a pessoa vai se sentindo mais autoconfiante, ela tem um relaxamento mais profundo, o sono dela melhora e tudo mais, consequentemente, acalma também a ansiedade. Todos os benefícios já mencionados acima ajudam a trabalhar a ansiedade, seja você uma pessoa levemente ansiosa ou que esteja passando por crises mais severas. As barras são fortes aliados de outros tratamentos, como medicamentos e terapias com profissionais da psicologia. Na verdade, é assim, por que a gente fala que tem que estar aliado a outra técnica, principalmente a psicologia? Porque a psicóloga, o psicólogo, ele vai te ajudar a interpretar a vida de uma maneira diferente. O que você está fazendo hoje, né? O que você está fazendo hoje que está te levando nesse caminho? Então, o que a pessoa vai fazer? Vai te dar clareza sobre isso e aí vai te direcionar para algo que você seja mais congruente com aquilo que você deseja, né? O quinto ponto que eu trago aqui é limpeza mental, liberação das preocupações. Quem nunca também, né? E na era que a gente vive aí, quem é a pessoa que não vive preocupado? Preocupado, o que significa? É uma ocupação prévia. Então, você já está se ocupando de coisa que vai acontecer lá na frente, né? Ou que nem vai acontecer. E o que está acontecendo agora, eu também tenho que dar conta. Né? O aqui agora eu também tenho que dar conta, o amanhã vai chegar, eu também vou dar conta. E já estou tentando dar conta agora. Mas eu não vou dar conta. Eu vou ficar doente. Certo? As preocupações, o futuro, ele precisa sim ser planejado, mas a gente não pode viver lá. Nós temos que viver aqui, no aqui e agora. Então, o que acontece? Há uma organização nesses pensamentos, automaticamente as preocupações elas vão diminuindo. Não que elas somem totalmente, porque nós temos uma vida,
Nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós comemos, nós dormimos, nós temos saúde ou não. E aí a gente precisa resolver tudo isso, né? Escola, trabalho e família e tudo mais. Mas alivia muito. Por que que alivia? Porque você dorme melhor, o teu corpo se restaura melhor, a tua mente está mais organizada, você percebe que você dá conta de fazer as coisas, que você não precisa se atropelar lá na frente e que você também não precisa fazer tudo, se você não der conta tá tudo bem. Então tudo isso é muito interessante e alivia as preocupações também por causa disso, certo? E a limpeza, né, no caso a limpeza mental, e alivia a liberação de preocupações. O sexto benefício que eu trago aqui é uma mudança da visão de vida. O que é isso? Mudança de visão de vida. Já comentei aqui no início do vídeo, nós vivemos numa situação, a situação que nós estamos passando hoje, ela é fruto, ela é resultado daquilo que eu acreditei no passado, né? Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acreditei, quando eu penso, quando eu acredito, quando alguém me fala e eu acredito que é verdade, de certa forma eu realizo aquilo, certo? Então, quando eu realizo, o negócio vai acontecer. Inconscientemente, nós realizamos muitas coisas não tão confortáveis assim. Ou seja, coisa ruim mesmo, né? Vou dizer ruim aqui, porque a gente acaba realizando muitas coisas. Por quê? Porque a gente acredita que é assim. Vou dar o mesmo exemplo que eu falei aqui de falar em público. Por que que a gente não fala em público? Porque eu acredito que eu não sei falar, que eu tenho vergonha, que eu sou tímido, que me dá branco, que vou suar, vou tremer, as pessoas vão perceber que eu estou nervosa, que eu vou errar, né? O medo do julgamento. E se eu errar uma palavra, e se eu tossir no meio do vídeo, por exemplo, que eu acabei tossindo agora há pouco ali, que culpa eu tenho de tossir? Estou falando aqui, uma hora vai secar minha garganta. Só que antigamente eu tinha essa preocupação. Como que eu vou falar? Qualquer coisa que eu fosse falar me dava um branco. E aí, o que que as pessoas vão pensar de mim? Né? Tipo, tudo isso é o julgamento. E hoje eu já penso assim, da seguinte maneira. Eu sei que eu sou um ser maravilhoso, que eu tenho muita informação para passar, que eu tenho conhecimento, que eu passei por muita coisa e hoje, mesmo que eu não tivesse estudado tanta coisa que eu estudei, eu tenho o conhecimento prático, né? Então eu posso ajudar sim outras pessoas. Se eu errar, tá tudo bem, eu não sou perfeita, né? Eu sou maravilhosa, mas não sou perfeita. Eu estou aprendendo todos os dias. E quanto mais você faz, mais você aprende, mais você se aperfeiçoa. E tá tudo bem, né? Vamos melhorando a cada dia, mas não vamos nos punir por alguma coisa que aconteceu. Então, quando a gente muda esse pensamento, né, a visão de vida, a gente percebe que a gente tem mais capacidades, que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que as pessoas, elas são o que são, né? Eu posso até não achar que elas são tão boas assim, mas elas são o que são. E eu não consigo mudar as pessoas, então eu posso me trabalhar para mudar a mim mesmo, só isso. Quando eu paro de tentar mudar os outros, né? As pessoas mudam também, porque eu mudei. Tudo muda. É muito lindo, ó. Outro resultado das barras é que passamos a ver as coisas de outra perspectiva, pois abrimos a nossa mente. É isso. Quando sobra espaço, podemos ver com mais clareza aquilo que ficou, que realmente é importante, e podemos preencher o espaço liberado com coisas e situações mais benéficas. Por isso que eu digo, a gente tem a opção de escolha. Sempre a gente tem, mas quando a gente está com a mala cheia, não tem muito que se você trocando, né? Mas quando você esvazia a sua mala, você pode escolher o que você vai colocar lá dentro, certo? Então, coisas e situações mais benéficas, construtivas, de acordo com quem somos e queremos ser hoje. De acordo com o que somos e o que queremos ser hoje. Isso é muito importante, pessoal. Não queiram ser algo lá daqui 10 anos. Você já é hoje. Inclusive, eu li uma história uma vez, eu não me lembro mais muito bem da história, mas a história é mais ou menos assim.
tinha um sábio lá conversando com as pessoas e a pessoa, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado. Aí ele olhou assim pro moço, né, que falou que ia ser médico, ele falou assim, você já é médico. Daí o moço olhou para ele, como assim, né, se eu não estudei, não tenho nada. Não, você já é médico. Você vai agora estudar e se aperfeiçoar, mas você já é. Então, olha que interessante, pessoal, o dizer aqui é que o que eu quero daqui 10 anos, ele nunca vai chegar. Por quê? Porque eu tenho que hoje, o amanhã não chega. Amanhã, quando chegar amanhã, vai ser hoje de novo. Então, eu tenho que ser o melhor que eu posso, que eu quero, tudo hoje, sabe? Naquilo que eu for fazer. Tudo bem que às vezes eu não tenho conhecimento específico ainda para isso, mas eu já preciso me comportar de acordo com o que eu quero daqui a 10 anos. Quando eu começo a me comportar assim, as coisas vão fluindo muito mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo daqui para quem sofre de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O que acontece? Os nossos pensamentos, eles são bem macabros. Vamos falar assim, bem suicidas, né? A pessoa que está naquele processo é muito ruim. A pessoa fica conversando o tempo todo. Existe sempre uma conversa na nossa mente. Ou você fala com os outros sobre o assunto, mas o assunto é sempre ruim, né? O quanto eu sou sofrido, o quanto eu sou doente, o quanto as pessoas me massacram, o quanto meu trabalho é terrível, o quanto as pessoas me exploram. E aí, o que acontece? Além de você contar para as outras pessoas, você fica tentando reajustar aqueles pensamentos na sua cabeça. Ou seja, você briga com as outras pessoas, você revive toda a história como se você estivesse contando para alguém. Enfim, presta atenção nos seus pensamentos. Quando você quer sair de um processo de depressão, você precisa aqui e agora dizer, eu estou bem, eu estou saudável, eu sou saudável. Eu sou feliz, eu sou grata e tudo que puder de coisas boas. Só que, na real, você não está vivendo aquilo. Então, vai parecer uma mentira. No primeiro momento, vai parecer uma mentira. Mas se daqui 5 anos e daqui 10 anos, você quiser ter uma vida saudável, você vai precisar começar aqui e agora. Vestir a roupa do saudável. Porque aquilo que você está vivendo agora é só reflexo do que você pensou, do que você falou, como você agiu no passado. Então, se você quiser uma vida nova, você tem que vestir a roupa do novo agora. Ou seja, vestir a roupa do médico agora, antes de você se formar ainda. Para que quando você chegue lá, você já esteja preparado para tudo o que vai acontecer na sua vida. E foi isso que eu fiz, tá, pessoal? Então, eu falo muito com propriedade mesmo, porque eu estava no fundo do poço e eu mentalizava coisa boa e eu dizia que eu estava bem, estou feliz, sou grata, sou feliz, né? E tudo aquelas coisas boas. Era bem interessante, porque eu mesma achava que eu estava me iludindo. Hoje não, hoje eu entendo que foi um processo e é assim que tem que ser, porque senão a pessoa não sai. Se a pessoa achar que ela está mentindo e ela não quiser fazer porque está mentindo, que é um ponto de vista, ela vai permanecer sempre na mesma. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O número 7, né, o 7º benefício é ajuda no foco e na concentração. Claro, né? Quem acompanhou até aqui já vai perceber que limpando a minha mente, tirando a ansiedade, tirando o medo, tirando os pontos de vista, as crenças limitantes e tudo isso, automaticamente eu vou ter mais foco e concentração para aquilo que me interessa, certo? Limpeza mental. Nós passamos a vida assim num tumulto total na nossa mente muitas vezes. E quando a gente faz esse ajuste através das barras de Axis, que é uma ferramenta muito boa, ele vai ter mais oportunidade de você focar mais naquilo que você realmente quer na vida.
no aqui e no agora, certo? Então, esse focar, né, no foco e na concentração é muito bom para estudantes, né, para as pessoas que são estudantes, que vão realizar vestibular, que vão prestar concurso, porque as pessoas que estão nessa fase, os estudantes, normalmente, o Enem, né, eles já estudaram tanto que chega no dia da prova, dá aquele famoso branco, pela ansiedade, pelas crenças limitantes, pelo cansaço mesmo, né, pelo cansaço físico e mental. E aí, muitas vezes, precisa estudar mais um pouco, mas a pessoa não tem mais condições físicas para fazer isso. Então, quando você volta aqui, você tem essa condição. Ó, ajuda no foco e na concentração. Você está precisando de mais concentração para estudar, trabalhar ou ler? As barras são muito importantes para nos reconectarmos com nossa concentração. Com a mente em ordem, conseguimos ter mais foco naquilo que precisamos naquele momento, sem perdermos tempo com os pensamentos do passado e nem se torturando por antecipação com aquilo que nem aconteceu, o futuro, né, que gera ansiedade. O momento é aqui e agora. Muitas pessoas buscam esta ferramenta antes de grandes testes, como vestibulares, concursos, entrevistas de emprego, provas de conselho de classe profissional, etc., tendo em vista o poder de liberar a concentração e o foco necessário para esses tipos de desafios mentais. Mas se você não é um estudante, se você não precisa tanto da mente para trabalhar, você não vai prestar um concurso nem nada, as barras também são maravilhosas, elas funcionam sim também para o relaxamento. Oitavo benefício, melhora a qualidade do sono. Melhora a qualidade do sono. Por quê? Porque limpa a sua mente, tira a ansiedade, ele te dá um relaxamento profundo, então automaticamente melhora o sono. Como já dito antes, se a maioria das pessoas chega a um estado de relaxamento tão grande, que inclusive dorme durante a sessão em um local que você nunca esteve, com uma pessoa mexendo na sua cabeça. Imagina, se você está num local que você nunca esteve, com uma pessoa, né, que você talvez conheça mais ou menos, tu não confia tanto, e você está ali, aí você consegue dormir, imagina sozinha, né? Que você alcançará aplicando a técnica na sua cama, o ambiente que você está acostumado. Pessoas com insônia ou que dormem, mas acordam sempre com a sensação de cansaço, devem buscar as barras de Axis. O sono é um fator fundamental para o andamento da nossa vida, nosso bom humor, disposição e para a questão hormonal. E nesse sentido, a técnica possui resultados sensacionais. Outra coisa que é muito importante que eu lembrei aqui enquanto estava lendo são os sonhos, né? Sonhos. Pessoas que têm depressão, ansiedade e algumas, né, síndrome do pânico, principalmente, elas têm muito pesadelos, que na verdade não são sonhos, né, são pesadelos. Eu tinha muito pesadelo. Quando eu me trabalhei de tudo isso, acabou meus pesadelos, hoje eu não tenho mais. Eu tinha tanto pesadelo, pessoal, que quando eu acordava, porque na hora do sonho, pra gente, vamos combinar, né, é muito real. É muito real aquilo que a gente está vivendo. O nosso corpo, ele se mostra para se defender daquela coisa que você está vivendo no sonho. Enquanto você está dormindo, é real o sonho, né? Eu não estou aqui, pessoal, discutindo do sonho. Eu estou aqui discutindo as reações do nosso corpo, certo? Então, o que acontecia comigo? Eu acordava com a sensação de febre. Eu tremia muito, sim. Então, e provavelmente eu já estava tremendo na hora do sonho. Isso causava o quê? Tensão, né, na minha musculatura, nos meus ombros e tudo mais, dor no corpo, porque eu ficava me segurando, porque, né? E olha só que triste. Então, assim, e depois de tudo isso, acaba os pesadelos. Acaba. Quem tem muito pesadelo, às vezes as pessoas ficam assim, mas é só um sonho, né, e tal. Mas esse sonho prejudica o seu organismo, prejudica o seu sono perfeito. Então, prejudica um monte de coisa. Cuidado, né? Existe como melhorar. Pessoal, quem não passou por isso, eu antes das barras eu era uma pessoa, hoje eu sou totalmente outra.
quando eu estava antes de ver, né, de perceber isso, de experimentar, de ver os resultados na minha vida, eu achava assim, nossa, mas é muito bom para ser verdade, isso parece mágica, e mágica eu não acreditava em mágica, né? Então, será? Será que isso é mesmo? A vida é assim mesmo, né? As crenças limitantes, a vida é assim mesmo, as pessoas sofrem, as pessoas choram, as pessoas lutam na vida. Todo mundo faz isso, então a minha vida não precisa ser diferente, ela é normal viver assim. E eu vou dizer para você que não, que a vida ela é muito mais leve, ela é linda, ela é maravilhosa, a gente não precisa carregar toda essa carga que a gente carrega no dia a dia. Hoje, eu continuo com o meu trabalho, continuo com as minhas coisas, com os meus afazeres, eu tenho um filho pequeno com 5 anos, então assim, existe a responsabilidade, né? Mas ela é leve, ela não é pesada, ela não me tira o sono, ela não me deixa ter que tomar remédio para dormir, por exemplo. Eu já faz 4 anos que eu não tomo mais remédio para nada, para dormir, para relaxante muscular, para essas coisas, eu não tomo mais remédio. E a vida ela é muito divertida, é muito legal. Então assim, ó, é só experimentando para realmente saber que existe vida além dessa que a gente estava vivendo, né? Que agora eu já estou um pouco do outro lado. O benefício de número 9, ele diz aqui, dá mais energia, disposição e ânimo no dia a dia. Sim, sim, a carga fica mais leve. A carga fica mais leve. Você vê mais possibilidades, você vê alegria, você vê cura no seu corpo. Quando eu terminar aqui os benefícios, eu vou gravar um outro vídeo, acho que vai ser em outro vídeo para eu contar a história do meu filho em relação às barras, tá? Que eu vivi muito na pele tudo isso. Então, além do que eu trago aqui da internet para vocês, os benefícios gerais aqui para todo mundo, eu tive benefício muito intrínseco dentro da minha casa. Então, dá mais energia, disposição e ânimo no dia a dia. Com essa técnica, você se perceberá mais disposto, com mais ânimo para colocar projetos em ação. Então, não é só para estudantes, né? Aquele empresário, por exemplo, um projeto novo, alguma coisa. Não só empresário, qualquer pessoa. Você pode se surpreender que, por exemplo, ideias antigas que nunca saíram do papel virão à tona em sua mente de forma colorida, vivaz e lhe parecerão de uma facilidade de execução incríveis. Sabe aquele projeto que você acha impossível de se realizar? Pois é, ele acaba se tornando muito mais fácil. Sabe aquela mudança de comportamento que é tão necessária para a sua saúde física, mental e emocional? Com certeza você finalmente conseguirá tempo, foco e disposição para colocar em prática, retirando o espaço hoje ocupado pelas dúvidas, inseguranças, falta de clareza e determinação. Pessoal, milagre é milagre. Ó, é milagre. Mas por que acontece esse milagre? Porque você deixa de ser ansioso. Porque nós vivemos a vida, né? A maioria das pessoas vive uma vida ansiosa. E quando a pessoa está na ansiedade, ela está pensando no quê? No futuro. O que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? E se eu fizer alguma coisa aqui? E se alguém vir me falar tal coisa? E se o meu marido ou minha esposa me deixar? E se? E o se, ele vai acontecer por quê? Porque você fica pensando o tempo todo nesse tal de se. E você fica focado naquilo que ainda nem aconteceu, ou talvez nunca vá acontecer, né? No medo, o que é o medo? Você fica se protegendo o tempo todo. Oi, Wanda, tudo bem? Seja bem-vinda. No medo, na preocupação, na ansiedade, na angústia, a gente perde muito tempo e muita energia vivendo isso, sabe? Vivendo isso. Quando você é liberado de tudo isso, acaba sobrando tempo e energia para realizar aquilo que realmente interessa, né? E dormindo bem, você vai ter mais energia, mais disposição, mais foco, mais concentração, mais pensamentos bons, né? Para colocar em prática tudo aquilo que você precisa no seu dia a dia. E por último, 10º benefício aqui eu coloquei, você descobre que pode viver fora da caixa. Isso eu acho também fantástico, sabe? O que é viver fora da caixa?
Desde que nós nascemos aqui nessa sociedade, nós temos uma família, nós temos uma escola, né, ou várias escolas, nós temos uma sociedade que nos ensinam que tem que ser assim. Você nasce, dali um pouco você vai para a escola, você tem que aprender isso, isso e isso. E depois disso você tem que fazer um vestibular, você tem que escolher uma faculdade, com 17 anos você tem que se formar. Aí depois você vai casar, vai ter filhos, vai, né? Tem uma rotina aqui nessa sociedade. E o que acontece? Existem muitas pessoas que elas não se encaixam nesse padrão de pensamento. Elas não se encaixam. De repente alguém quer casar antes de fazer uma faculdade. De repente alguém resolve ter filho ali antes de fazer qualquer outra coisa, né? E essa pessoa, o que acontece? Como ela sabe que o padrão é dessa forma, quando acontece alguma coisa na vida dela que ela não se encaixa, ela própria se culpa, se condena, porque não fez como deveria ser feito. Só que se a pessoa fizer como ela deveria ser feito, entre aspas, a pessoa não vai ser feliz, porque ela não nasceu para isso. Muitas pessoas não nasceram para estudar, não querem estudar. Muitas pessoas não nasceram para ter filhos. Muitas pessoas não nasceram para casar, né? Elas não escolhem, tá tudo bem? Então, esse último benefício é isso. É você entender que você é um ser, que você é separado, que você não precisa ser encaixado naquela caixinha lá que a sociedade te coloca, a tua família mesmo, né? A nossa família mesmo nos coloca sempre dentro de uma caixa. Todo mundo tem que fazer igual. Aquela pessoa que não fizer igual é o quê? É a ovelha negra da família. Não é isso? Não é assim que se fala? A ovelha negra da família. Então, ela faz alguma coisa que não está dentro do projeto da sociedade, da família, de quem quer que seja, da escola. Ela é a ovelha negra da família. E nós? E aí? A pergunta é, você é a ovelha negra da sua família? Ou você está esmagado na caixinha da sua família? Eu não estou falando que é para se revoltar com a situação e viver totalmente uma vida diferente. Mas perceber que cada um é único, cada um é único, cada um é o seu jeito, a sua energia, o seu potencial. Você não precisa fazer tudo o que os outros querem. Eu trabalho com muitas pessoas com depressão e eu percebo que a maioria das pessoas com depressão, elas estão vivendo a vida para agradar os outros. Ou seja, a roupa que eu tenho que vestir, o jeito que eu tenho que falar, como que eu tenho que me comportar, até quando eu posso rir, ou a altura do meu riso, da minha risada, né? Tipo, tudo isso muitas vezes é controlado. E aí é onde que as pessoas entram no inferno, né? Que vida é essa? Que vida é essa que você não pode ser você mesmo? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa precisa fugir. Ela precisa fugir. Aí ela foge na comida, ela foge na bebida, ela foge nos vícios, ela foge num monte de coisa, né? Ou às vezes até no trabalho e nos estudos, que nós não consideramos muito isso mal, né? Trabalhar bastante não é ruim, a pessoa trabalha bem, é trabalhadeira, né? Trabalhadora. Mas é ruim também, porque a vida não é só isso. Então é isso, pessoal. Hoje, no vídeo de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, alguns benefícios, né? Alguns benefícios das barras de Axis. E aproveitando que eu estou na semana do Black Friday, né? Black Friday. Temos umas promoções aí bem interessantes. Procure aí no Instagram, aí por aí vocês vão ver o que tá acontecendo, tá rolando essa semana. Então, tá bom? Convido vocês aí para conhecer essa ferramenta maravilhosa. Ninguém se arrepende de conhecer essa ferramenta. Ela traz vida, realmente ela traz vida. A Karen, passei uma vida escutando que tinha que fazer concurso, pois minha mãe é funcionária pública. Sim, Karen, sim, sim. E eu até me emocionei agora, sabe? Porque eu também. Eu também. Então, assim, eu também, inclusive, a última vez que eu falei assim, nunca mais eu registro a minha carteira, foi bem interessante, porque eu tive que ser forte, sabe?
ser forte, dizer assim, não, a partir de hoje eu vou viver a minha vida, né? E eu vou fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que eu nasci para fazer, não o que os outros querem que a gente faça, né? Então é bem interessante isso. Só que, claro, né? Agora você me fez chorar, né, Karen? Assim, é bem interessante, sabe? Mas a vida vale a pena, viu, Karen? Passou a vida dizendo. E aqui o que acontece, Karen? A tristeza bate, né? A tristeza bate, doenças batem no nosso corpo. Por quê? Porque a gente não é para fazer aquilo, gente. Ter uma estabilidade é bom e as pessoas até pensam, né? Mas e quem me garante tanta estabilidade assim, né? E aí também, de que vale tanta estabilidade se você não tem saúde? Se muitas vezes o dinheiro que você ganha lá não dá para os remédios, né? Que a pessoa usa depois. E é assim, Karen, eu digo para você, eu vivi muitos anos na caixinha, né? Eu vivi muitos anos fazendo o que os outros queriam que eu fizesse. Eu não culpo ninguém, né? Não culpo minha família, ninguém, porque eles fizeram o que eles sabiam, o que eles achavam que era melhor para nós naquele momento. E aí, como eu não tinha coragem também de fazer diferente, eu acabei fazendo o que os outros queriam. E aí, a doença é inevitável. A doença é inevitável. Então, quando eu aprendi que eu poderia escolher diferente, eu comecei a ter saúde. A minha renda financeira nunca diminuiu. Ao contrário, só aumentou. Eu consegui fazer muito mais coisas. Eu consegui deixar, inclusive, a minha família mais feliz, né? Por quê? Porque eu também estava feliz e tudo foi fluindo. Então, isso é muito importante, a gente ter consciência disso. Claro, a gente vai demorar para mudar pensamentos da nossa família, né? A pessoa que quiser mudar, ela vai ter que mudar, vai ter que ter paciência e provar que o jeito que você decidiu viver é melhor, sabe? Quando você conseguir provar isso, daí tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Só que é para poucos. É para os corajosos, é para as pessoas que realmente buscam ajuda, que vão atrás de conhecimento e tomam a vida nas mãos, né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu também resolvi mudar de tudo, eu também tive que tomar minha vida nas minhas mãos. Eu tive que me responsabilizar por tudo que estava acontecendo, ou que ia acontecer, né? E aí a gente se torna mais forte. É sofrido. Não é fácil, mas é possível. E no final é muito vitorioso, sabe? É muito feliz. Eu até me emociono assim de escutar e perceber isso, quanto que é legal para nossa vida. Mas o caminho ele não é tão simples assim. Mas enfim, as barras conseguem ajudar a acelerar muito esse processo também, tá? Beijo para vocês, obrigada pela presença de vocês aqui, adorei conversar com vocês e fiquem por aí que logo a gente tem mais novidades, beleza? Beijos!